de celebração, de exaltação, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, meus irmãos. Antes, eu gostaria de convidar aqui à frente, nós temos uns irmãos, noite de Natal, nada melhor do que a gente apresentar irmãos que estão chegando na igreja, né? Já se tornaram membros, mas deixa aberto aí Mateus capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Vem aqui à frente os irmãos para a gente celebrar a Deus, fugiu o nome, o Wagner e a Beth. Vem aqui, por favor. Semana passada, a outra semana, eles não vieram. Vem cá, o Arley, é o Wesley. Presbítero, só tem o Wesley aí, né? Vamos orar por essa família que está caminhando conosco aí já tem alguns meses. Passou pela classe de catecúmenos. Não, as meninas, nós vamos orar por elas também. Por que as meninas, elas ainda não vão passar pelo batismo? No caso aqui, eles já são cristãos, eles estão vindo de uma outra igreja, então nós não vamos batizar porque já são batizados, e não vamos fazer pública profissão de fé, por quê? Porque eles já fizeram. Então nós recebemos aí, também não vem carta de transferência, porque é de uma igreja que não manda carta de transferência, né? Mas mesmo assim, algumas perguntas devem ser feitas, porque a partir de agora, eles passam a se tornar membros dessa igreja. E como consequência, tem alguns benefícios, mas também tem algumas obrigações, como na vida, né? E nós louvamos a Deus pela vida desse casal, é abençoado. Juntamente tem as duas meninas aí também. E hoje está a mãe dela e o seu irmão? Olha, graças a Deus, a família, sejam bem-vindos aí. Quem sabe em breve não serão vocês aqui, né? Amém, sejam bem-vindos aí. E tem essa bênção, sabe, da gente fazer parte. A igreja presbiteriana é uma igreja sólida. Para a gente ter uma ideia, desde quando a igreja foi fundada, aqui no Brasil ela chegou em 1859, mas ela foi fundada juntamente com a Reforma Protestante, a partir de 1517. Então já se vai alguns anos. E essa igreja até hoje não mudou sua teologia, não mudou as suas doutrinas, então nós temos as mesmas doutrinas até hoje. Não acrescentou e nem diminuiu absolutamente nada. Então é uma igreja com bases sólidas, para a glória de Deus. Então essa igreja tem esses benefícios e tem também essas obrigações. Quando a pessoa se torna membro, uma das obrigações dentre outras obrigações, primeiro a igreja tem que entender que essa Bíblia e decide obedecer e decide submeter tanto a Bíblia como regra de fé e de prática e os símbolos de fé que a igreja tem como norte das suas doutrinas. Nós temos o catecismo maior e breve, nós temos a nossa confissão de fé. Vocês prometem também obedecer e estar debaixo dessas doutrinas, desses símbolos de fé? Vocês também prometem aceitar esse conselho, ou esse conselho dessa igreja como autoridade espiritual sobre a vida de vocês, enquanto eles permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras? Nós também fazemos as perguntas, vocês prometem estarem presente, manter a igreja tanto em presença, quanto em ordem financeira, em oração? Que bênção. Wesley, ora por essa família. Agora nós queremos, as meninas estão ali? Vem aqui à frente também, por favor. As meninas. Wesley, ora por essa família. Bênção. Boa noite, igreja. Graça e paz. Essa família tem sido uma bênção no nosso meio. Eu posso falar e afirmar isso. O irmão Wagner tem participado de muitas programações e atividades conosco. E a gente agradece ao Senhor por enviar pessoas sérias aqui para estar no nosso meio. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé. Você vai estender as suas mãos sobre a vida dessa família, que hoje faz parte da nossa igreja, que hoje está inserida no nosso meio e precisa das nossas orações e das nossas bênçãos. Oremos.
Obrigado, Pai, porque é o Senhor que se faz presente no nosso meio, ó Deus. Senhor, nós sabemos que ninguém entra aqui se não for da Tua vontade, ó Deus. E o Senhor, ó Deus, direcionou essa família para estar conosco, ó Deus. E cabe a nós, ó Pai, estar diante de Ti orando e agradecendo por isso que o Senhor fez, ó Deus. Então, desde já, ó Pai, nós Te agradecemos por essa bênção que o Senhor nos mandou, Deus. E Te agradecemos também, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado espiritualmente, tem nos abençoado, Pai, e tem trazido, ó Deus, para a Tua igreja, aqueles que se dispõem ao trabalho, ó Deus. E essa família é uma família que tem trabalhado, ó Deus, é uma família que tem procurado crescer, ó Deus, e isso é bênção do Senhor, ó Deus. Então nós somos gratos, ó Deus, por essa família, somos gratos pela vida do Wagner, da Beth, das meninas, ó Pai, e nós Te pedimos nessa noite, ó Deus, seja com eles, ó Pai, derrame bênção sem medida sobre esta família, ó Pai, dê o direcionamento correto conforme as Tuas escrituras, ó Deus, e caminhe essas crianças, essas adolescentes, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, porque nós cremos que é o Senhor que nos governa, é o Senhor que nos direciona e o Senhor que nos lidera, ó Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor irá fazer sobre a vida desta família, Senhor. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. A igreja recebe? Meus irmãos, vamos meditar um pouco? Domingo, dia 25. Geralmente o dia 25 é um dia tão frio em casa, depois de festa. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui celebrando o Senhor. Nesse domingo, dia 25, né? Nesse domingo que caiu no 25. Para a glória do Pai. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 2. Amém? Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judá, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que vinha no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino, com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregando-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém.
Irmãos, aqui o autor, que é Mateus, ele está relatando, ele está escrevendo esse fato, e o que antecede esse fato é justamente o próprio nascimento do nosso Senhor. E o que antecede é uma genealogia. Mateus tem essa preocupação de traçar a árvore genealógica de Jesus. Com qual intenção? Com a intenção de provar que Cristo é da linhagem real. O que isso quer dizer? Que Cristo é da linhagem de Davi, o rei de Israel. Então, Mateus tem essa preocupação de traçar essa árvore para provar que Cristo é rei. Ele é da linhagem dos reis. Então, Mateus, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, ele prova de qual linhagem o Cristo é. De qual linhagem Cristo é, como eu disse, para provar que Cristo é herdeiro, que Cristo é herdeiro por nascimento. Então ele tem origem real, ele é da origem de Davi, da raiz de Davi. Então Mateus tem essa preocupação de provar quem Cristo é. E a gente, voltando aqui especificamente para o nosso texto, você podia fechar essa janela ali para mim, por favor? Então, o que antecede essa comprovação, o que antecede essa visita dos magos é o próprio nascimento de Jesus, e o que antecede um pouco antes é essa busca de Mateus para provar de onde é que Cristo está vindo, de qual raiz Cristo é, e ele prova exatamente de qual raiz Cristo é. E também para provar que a Escritura toda estava se cumprindo. Então, o que está acontecendo, só para a gente ter uma ideia, abre aí, por favor, em Números. Números, capítulo 24. Números, capítulo 24. Versículo 17. Números 24, versículo 17 diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá o cetro que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Assim como iniciamos o culto, reafirmando a respeito de que todo o Antigo Testamento trabalha com o propósito de anunciar Jesus. Números está trabalhando também nesse propósito de anunciar Cristo. Quando os magos, Deus começa a despertar o coração deles e levanta-se uma estrela para os conduzir até Israel, até Belém. Eles passam por Jerusalém. O que está acontecendo é a Escritura está sendo cumprida, concluída, efetuada em todos os seus atos. Quando Cristo nasce exatamente no lugar propício, no lugar pré-ordenado, no lugar profetizado, é para que a palavra de Deus se cumprisse no meio daquele povo naquela época. Então, quando Mateus vai descrevendo a respeito de cada uma das árvores genealógicas, é para provar estritamente, geneticamente, que Cristo é da linhagem de Davi. E quando tudo o que está acontecendo, essa cena vai tomando vários corpos, várias questões vão acontecendo nessa cena, é para fechar um ciclo, é para a Escritura cumprir exatamente como havia sido profetizado. Então Cristo é o cumprimento de todas as profecias, tudo apontando, tudo centralizando na pessoa dele, até trazer magos do Oriente, para vir uma caminhada, segundo alguns autores, pesquisadores, até de 2 anos de jornada de caminhada. Abrindo um parênteses aqui, não sei se alguém já viu um filme, O Quarto Mago. Alguém já viu o filme? Já viu?
Então, tem um filme que é bastante interessante, vai te dar uma percepção meio que na contramão do que está acontecendo aqui. Se você nunca viu, eu já vi no YouTube, é o Quarto Mago, não é isso mesmo? É Quarto Mago ou Quarto Sábio, é bem interessante. Depois vocês dêem uma procurada aí para ficarem antenados. Então, o que está acontecendo, o que Mateus está escrevendo, é para cumprir exatamente tudo o que a Escritura estava profetizando a respeito do nosso Senhor. Tudo que a Escritura estava profetizando a respeito do nosso Senhor. E aqui, nesse texto, especificamente do versículo 1 até o versículo 12, Mateus também está descrevendo, está mostrando algumas diferenças de percepções a respeito do nosso Senhor Jesus. Se você ir comigo lá em Lucas, no capítulo 2, olha Lucas capítulo 2 aí, por favor, versículo 34, Lucas capítulo 2, versículo 34. Lucas capítulo 2, versículo 34 diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 34. Simeão, o texto que nós lemos um pouco antes. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que Mateus está escrevendo, está mostrando é que há as percepções de cada um diante do cumprimento das Sagradas Escrituras. O que está acontecendo, o que foi registrado por Mateus, é que todo aquele escrito de aproximadamente de 1400 anos estava sendo concretizado. Todas as profecias estavam tomando corpo, estavam sendo efetivadas ali. E ao menos 3 percepções diferentes do mesmo fato vão surgir. E o que Lucas está escrevendo é que essa realidade já estava pré-escrita, ou pré-ordenada, ou esperada, do que Jesus provocaria nas pessoas. Lucas está dizendo que esse Jesus provocaria nas pessoas tanto ruína como exaltação. Essa espada que o mataria também daria vida. Essa contradição, essa dualidade de Jesus, de em umas pessoas gerar essa expectativa, em outros gerar esse temor, em outros gerar frustração. Essa morte de Jesus, que aparentemente é uma morte, ao mesmo tempo gera vida. Então Jesus é esse que mexe com a cabeça das pessoas. Voltando lá no nosso texto, por favor, de Mateus no capítulo 2. Olhem para vocês verem algumas reações. Olha, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 2. Depois eu vou ler do versículo 10 até o versículo 12. Versículo 1 ao versículo 12. Olhe as reações dos magos, ou dos sábios. Versículo 1 de Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e vimos para adorá-lo. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Percebam as sensações ou as reações desses magos. Se você ver do versículo 1 ao versículo 2, eles saíram de um determinado lugar para vir, para contemplar Jesus. E como eu disse, alguns estudiosos dizem que essa jornada durou até 2 anos de batalha, de sair do seu lugar para vir para o outro. E por que essas pessoas fizeram isso? Por busca de verdade.
por ter o encontro com essa verdade, porque o próprio Jesus declara que eu sou verdade, eu sou o caminho e eu sou vida. E esse povo sai lá do Oriente, vai traçar essa jornada de grande dificuldade, de medo, essa jornada de perigo, porque eles tinham ânsia e busca de verdade, que Cristo é essa verdade. Busca por caminho, porque Jesus mesmo diz que Ele é o caminho, busca por essa vida, Ele mesmo diz que eu sou vida. Então, no fundo, eles estavam vindo, buscando essas respostas para essa inquietação do coração do homem. O teólogo máximo da igreja presbiteriana ou da reforma, diz que no coração do homem existe um buraco que só é preenchido por Jesus. Então esses que saem do Oriente para vir agora, esse caminho de distante de aproximadamente 2 anos de grande batalha, por busca de alguma coisa, por busca de verdade, por busca de vida, por busca de caminho, por busca de respostas. E quando eles encontram, diz o versículo 10, que eles se alegraram. Porque quando encontra Jesus verdadeiramente, tudo isso fica claro na mente da gente. Quando Jesus é encontrado, ou quando nós encontramos, ou quando Ele se deixa encontrar, essas respostas, elas começam a ser respondidas. A tal ponto, quando a gente vai folheando as Sagradas Escrituras, alguns encontros com Jesus, as pessoas têm a sua vida completamente transformadas. E esses, creio eu também, que tiveram as suas vidas transformadas. Viam em busca de verdade, viam em busca de resposta, vinham também em busca prudente, porque numa jornada distante como essa, existem vários caminhos a serem trilhados por nós, porque, irmãos, a jornada com Cristo não é uma jornada curta. A jornada com Cristo, ela tem ponto de início, do início até a conclusão da nossa vida, é vida. Então, nessa jornada, várias portas se abrem. Então, a gente vê essa jornada, se de fato foram esses 2 anos, tinha que ser uma busca prudente, porque outros caminhos surgiram, outras oportunidades surgiram, tentações surgiram, possibilidades surgiram. Busca por Jesus, por esses magos, foi uma busca prudente. Eles não queriam qualquer um. Eles não queriam sabedoria humana. Eles também não queriam possibilidade de riqueza. Aplicando para a nossa vida, temos que ter foco, saber onde a gente quer ir. Por isso, a busca do cristão também tem que ser, ou uma jornada do cristão tem que ser uma jornada com prudência, saber para onde vai. E o caminho oferece isso para a gente. Oferece o lugar de questionamentos a vida inteira. Oferece o lugar de reclamação a vida inteira. Irmãos, hoje em dia viajar é uma bênção. Vocês vieram lá como é que é o nome da cidade do seu? Vieram de avião? Entraram quanto tempo de lá aqui, de avião? À noite. Irmãos, nesse tempo aqui não era nada disso não. Imagine, provavelmente de camelo, noites e noites e noites e noites. Hoje as nossas viagens, ainda que você vá de carro ou vá de ônibus, nós vimos uma reportagem, os ônibus hoje, você inclina, deita, põe o pezinho e é sombra e água fresca, literalmente. Aqui não. É suor, suor, suor. Era a busca diligente. Volto a dizer, e nessa jornada da busca por Jesus, desses moços, surgiram várias oportunidades. A vida é assim. Irmãos, se você olhar para trás, você vai ver gente que ficou pelo caminho. Não é? Quantas pessoas que você conhece que ficaram pelo caminho nessa jornada? A busca desses magos foi uma busca prudente, sabendo onde eles queriam ir. Busca diligente.
e vieram, irmãos, na intenção de adorar. Irmãos, abrindo outra aspas, quantas pessoas vêm na igreja não para doar? Esses moços vão para Jesus, não é para buscar, sim, é claro que Jesus nos dá. Todos esses moços vão para Jesus para dar o que tem. Não é o contrário. Esses moços vão para Jesus com ouro, incenso e mirra, não é para receber de Jesus essas coisas, é o contrário, é para pegar o que tem e dar. Esse é o evangelho. Que as pessoas pegam o que tem e colocam nas mãos do Senhor. Mas se Deus quiser, Ele dá para a gente também. Mas não é o contrário. Não é ir para Jesus para obter de Jesus. É ir para Jesus, é para doar. É para pegar o que tem e lançar o pão sobre as águas. Então, essa perspectiva de ir para o Senhor, para sugar do Senhor o que o Senhor tem, não é uma perspectiva ao qual a Bíblia dá base, exegeticamente falando. Ir para o Jesus, o que eles fizeram que tem que ser o nosso exemplo, é ir para a gente dar o que a gente tem. E Ele é tão bom que nos abençoa. E que nos faz multiplicar e fecundo. Pegaram o melhor, ouro, incenso e mirra. Entregaram para o Senhor. Qual foi o resultado? Olha o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Irmãos, a gente está na igreja há muito tempo, conhece de gente, o que a gente conhece de gente, reclamou na vida inteira. Reclamona o tempo todo. Ao meu ver, sabe o que acontece? Precisa entender mais a respeito de Jesus. Quando eles encontram Jesus, depois de uma jornada extenuante, uma jornada desgastante, eles chegam diante do Senhor e diz a Escritura que eles alegraram com grande e intenso júbilo diante do Senhor. Deixe reclamação de lado e siga. Eu não vou porque os outros... Não interessa, sirva ao Senhor. Pegue o que você tem, deposite nos pés do Senhor e se alegre, sirva ao Senhor com alegria no coração. Deixe cara de tristeza de lado, se alegre, põe um sorriso no rosto e sirva ao Senhor, porque nós encontramos o que eles viajaram tanto para encontrar, o Senhor. E o fato, a causa de nós sermos igreja, tem nome, Jesus, e Ele foi encontrado por nós. Faça como esse povo, se alegre com o Senhor, intenso júbilo. Se alegre, celebre o nome do Senhor. Tenha vida no seu coração, tenha vida na sua adoração, tenha vida na sua religiosidade. Não fique um cara emburrada. Quem gosta de gente assim? Deus me livre. Como o outro crê em Deus Pai. Gente, que cara amarrada com tudo. Chega na igreja, parece que está indo para um velório. É o lugar de celebração, porque nós encontramos o que eles tanto esperavam. Precisou de uma estrela guiar e nós estamos aqui para a glória de Deus. Se alegre no Senhor. Olha o versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles regozijaram pelo privilégio de ter encontrado a promessa. Celebraram pelo privilégio de ter encontrado o menino. Irmãos, é tão bom quando a nossa busca ela tem um final glorioso. E ao encontrarem-no, se alegraram, pegaram tudo que tinha proposto no coração e entregaram para o menino.
celebrando a Deus, glorificando o Pai. Olha o versículo 2, diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Irmãos, agora esse povo começa a ter direção de Deus para fazer as coisas. Agora esse povo é um povo que está sendo dirigido por Deus. Não é um povo que vai ser dirigido pelo próprio querer. Era interessante eles chegarem lá na sua cidade e falarem: nós fomos a Jerusalém, quem nos recepcionou foi o governante da cidade. Quem, na hora de nós sairmos, o governante teve a querência de chamar-nos de volta para nós termos um contato com eles. Agora, eles estão saindo desse momento, vindo de uma audiência com o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso está se relacionando com eles. Agora esse povo está tendo direção de Deus para fazer as coisas. Agora esse povo que encontrou Jesus está tendo orientação do céu. O céu não está calado. O céu continua a proclamar. Às vezes é o nosso coração que está tão duro que não ouve o que o Espírito está dizendo às igrejas. Basicamente, João, ao escrever as 7 cartas, para quase todas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Às vezes o nosso coração está tão duro que nunca mais a gente, não é que nós vamos ouvir igual Jesus, Deus está falando: ei, filho amado. Mas às vezes o nosso coração está tão duro, nós estamos tão envolvidos e tão distante de Deus, que a gente não tem orientação nenhuma. A palavra de Deus já não aquece, a palavra de Deus já não fala, a gente já não tem direção nenhuma de Deus para nada na vida. Deus se transforma apenas como um Deus distante. Deus se transforma apenas como uma teoria, não como uma vivência da gente. E o cristianismo, essa comemoração do dia 25, passa a ser uma realidade sem vida. E esse povo agora começa a ter direção de Deus para agir, para fazer as suas escolhas. Não é à toa que o Senhor fala que o povo perece, é porque não tem conhecimento, não sabe quem Deus é, está morto. Está desviado dentro da igreja, é bonitinho, vem para a igreja, cabelo penteadinho, as mulheres com prancha no cabelo, com roupa passada bonita, mas vem para a igreja, não conhece o dono da igreja, está religiosamente, os que vêm, outros nem têm vindo, porque estão distante de Deus, e como consequência não tem orientação de Deus para nada da vida, estão como zumbis espirituais. Essas pessoas, irmãos, não celebram como esse povo celebrou ao encontrar com Jesus. Eu disse aqui certa vez, quando Davi fala: me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Essas pessoas não se alegram mais. Você sabe por quê? Porque a gente só se alegra aí na casa de uma pessoa que a gente tem comunhão com o dono da casa. Na casa de ninguém a gente se alegra quando fala para a gente ir, quando a gente não tem um bom relacionamento com o dono. A gente chega lá, a gente não tem paciência com o dono, a gente não tem uma boa conversa com o dono. Você chega lá e rapidinho, vamos embora. E se a gente não vigiar, a gente fica exatamente assim, sem comunhão com o dono da casa. Fica sem orientação de Deus para nada da vida. Qualquer mensagem é ruim. Pode vir aqui o Hernandes Dias Lopes, que o coração sai duro ainda, não pregou nada. Pode vir, sei lá, quem quer que seja. Irmãos, quem tem um coração firme diante do Senhor, celebrando, jubilando, pode vir aqui um analfabeto, prega e fala: meu Deus, mas que coisa boa que esse moço conseguiu me falar. É assim que a Bíblia nos orienta, né? Ouvir de tudo e reter o que é bom. Se alegra no Senhor. O que isso aqui tem a ver conosco, desses magos, a princípio? Nós também estamos numa jornada, irmãos. Eu e você não estamos numa jornada rumo ao céu,
em direção ao céu, em direção ao Senhor. Só que nós precisamos ter certeza que nós estamos sendo direcionados para o lugar certo e na direção certa. Precisamos ter certezas. Eles tiveram, nós também temos que ter essas certezas, ou essa certeza. Isso só pode acontecer, meus irmãos, pelo fato de Cristo ter nascido. Essa foi a percepção dos magos. Olha a outra percepção do versículo 3 ao versículo 8, diz assim: tendo ouvido isto, alarmou-se, Mateus capítulo 2, versículo 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judá, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: tu, Belém da terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. O que está acontecendo com Herodes? Herodes está se alarmando. Mas, irmãos, quem era esse sujeito chamado Herodes? Se você estudar um pouquinho, e eu também, a gente vai saber quem era Herodes. Herodes não era um judeu. Herodes era um romano. Herodes também era um homem que temia outras possibilidades de liderança no meio do povo. Herodes, um homem completamente sem nenhum tipo de escrúpulo para defender o seu trono. Herodes mandou matar filho. Não é a nossa central aqui é sobre Jesus, mas só para a gente saber com quem é que Jesus lidou e quem os magos lidaram. Herodes mandou matar esposa, filhos e qualquer pessoa que poderia assentar no seu lugar no trono. Qualquer um que ameaçava assentar no trono, ele mandou matar. Pouco depois, ele mandou matar todas as crianças de Jerusalém abaixo de 2 anos. Todas as crianças de Jerusalém abaixo de 2 anos, ele mandou matar todas as crianças, a tal ponto de Jesus declarar a profecia a respeito dos filhos em Ramá que estavam clamando. Mandou matar todas as crianças, era uma pessoa completamente sem escrúpulo. Mas não vamos concentrar nele. Vamos ver uma percepção dos religiosos. Olha o versículo 4, diz assim: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judá, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Aqui, irmãos, nós vimos a percepção do nascimento dessa busca dos religiosos, depois a percepção do que está acontecendo de Herodes, temor, alarme, medo, mentira, tentando manipular os magos e uma série de outras coisas. E agora a percepção dos religiosos do povo de Deus ali de Israel. Quando a gente vai ver os religiosos, a gente vai perceber claramente que eles tinham um bom entendimento das profecias. Eles sabiam tudo. Eles sabiam onde Jesus iria nascer, o que estava envolto no nascimento de Jesus. O problema é que eles tinham um bom conhecimento, mas sem nenhum tipo de paixão pela verdade, pelo conhecimento. Então tem como ter um conhecimento e esse conhecimento não aquecer a alma da gente. Os religiosos sabiam exatamente. Herodes o chama e fala: me conta um pouco da história. Herodes senta, ele senta e fala assim: Herodes, vai ser assim.
Esse, o qual os magos estão vindo, ele sairá da linhagem de Davi, ele vai nascer em Belém, é toda essa estrutura. Porém, o que eles sabiam era algo que não aquecia o coração. Eles sabiam a respeito eles não viviam esse no coração e na alma. Não havia essa expectativa. Vocês lembram quando nós lemos de Simeão? Olha para você ver, Simeão, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 27 diz assim. Eu vou ler um pouco mais. Versículo 26, diz assim. Lucas capítulo 2, versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino dos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. E continua o texto. Perceba o que tem no coração de Simeão e perceba o que tem no coração dos religiosos. Olha o versículo 4 de Mateus capítulo 2. Vamos fazer esse exercício aí, irmãos. Mateus capítulo 2, versículo 4 diz assim: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Aí eles disseram: em Belém de Judá. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Percebam a diferença do coração de Simeão e do coração dos principais escribas e sacerdotes. É um povo que sabia, mas não é um povo que vibrava. É um povo que tinha conhecimento, mas era um conhecimento que não mudava, que não aquecia a alma. Simeão, quando o Espírito Santo revela, ele pega o menino, ele vibra. Ele tem Jesus na alma. Ele pega o menino e se alegra. Bendiz o Senhor e fala: agora os meus olhos viram. E o que estava diante dos principais sacerdotes era a mesma verdade que estava de Simeão. O problema não era a verdade, o problema era de quem estava diante da verdade. Você e eu também estamos diante dessa verdade. Não deixe o seu coração ficar igual aos principais sacerdotes e escribas, frio, sem fervor, sem alegria, diante do Salvador. Seja como Simeão, se alegre diante de Deus. Ele é o Senhor e Ele está aqui no meio de nós. Se alegre. Não deixe o seu coração se esfriar. Não deixe a poeira do tempo cobrir, te esfriar, te deixar morno. Em nome de Jesus, se alegre, vibre diante do Senhor. Diante de uma mesma verdade, percepções completamente diferentes, diante da profecia de todo o Antigo Testamento sendo encarnada diante deles, e eles, diante de um negócio sobrenatural como esse, estavam contando como se conta qualquer história de qualquer livro, e não era qualquer história, era a história de todas as histórias, é a história da redenção do homem, e eles contando como se conta qualquer outra coisa. Ah, Herodes, vai ser assim. Vai nascer de Belém. Belém, que é considerada menor, não será. Sem fervor, sem alegria nenhuma na alma e no coração. Esse é Deus. Porque o coração deles estavam completamente duros. Não deixe, não viva assim. Regue o seu coração. Vá, derrame gotas de esperança da parte de Deus, e nós temos culpa nisso ou não. Não sejam desviados dentro da igreja, em nome de Jesus. Não sejam esses dos quais o Senhor fala: ouça o que o Espírito diz à igreja. Não seja desses que não ouvem a palavra de Deus, que não escutam mais a palavra do Senhor.
eles conheciam as Sagradas Escrituras religiosos. Mas eles não demonstravam nenhum interesse fora do comum a respeito das verdades. Concluindo, irmãos, sabe uma coisa em comum com Jesus dessa época aqui, com Jesus hoje? Muitas pessoas continuam o odiar. Você sabe por quê? Porque ele continua vivo. A vida de Jesus gerou ódio no seu nascimento. Se ele tivesse continuado morto, muitos fariam como fazem com os revolucionários. Desenhado uma cara dele na camisa e o exaltando. Porém, não fazem porque ele continua vivo. Diz Hernandes Dias Lopes. O ódio continua, e é algo que não é ruim, é algo que é bom, porque ele está vivo. E nós somos esses, pela graça de Deus, continuamos a buscar. A gente tem 3 personagens. Primeiro, os magos ficaram entusiasmados, foram em busca da verdade e glorificaram a Deus. O segundo personagem, Herodes, gerou medo, gerou pavor, e o medo gerou ações, que a gente sabe bem quais são. E por fim, os religiosos, completamente apáticos diante de Jesus. E a pergunta: e você como está com essa realidade do dia 25, do nascimento do nosso Senhor? E você como está? Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Porque essa história começou no Éden, do nascimento. Ela completou aqui, mas ela aponta para uma outra realidade, Pai. A realidade da vida eterna. Essa realidade do nascimento gerou entusiasmo nos magos, gerou medo e pavor em Herodes, gerou realidades apáticas na vida dos religiosos. Pai, nós não queremos estar como esses outros 2 personagens, nem apáticos, nem medrosos diante dessa realidade do nascimento do Senhor. Nós queremos estar nessa caminhada que gera júbilo, que gera entrega, que gera direção para a glória do teu nome. Pai, eu não conheço a vida particular dos teus filhos, mas o Senhor conhece. Todos os que estão aqui, o Senhor conhece. Ó Pai, o Senhor conhece quando cada um encosta a cabeça no travesseiro e antes de dormir os pensamentos, ó Pai, que vão brotando ali, o Senhor conhece. Além de conhecer, Pai, o Senhor tem prazer em ajustar, em resolver. O Senhor tem prazer em curar. O Senhor tem prazer em dar direção. O Senhor tem prazer em abrir portas. Os magos dedicaram tanto tempo para encontrar o Senhor. Pai, é algo que gera alegria no coração do Senhor. Pai, mas essa busca, às vezes, Pai, ela é interrompida por tanta coisa em nós. Tanta coisa. Às vezes até os bens que nós adquirimos geram o desvio, Pai, da busca do Senhor. Às vezes aquilo que seria para nos abençoar, a gente transforma a bênção numa maldição que nos afasta do Senhor. Quantos, ó Pai, que casam e o casamento se torna ruim, porque deixam de buscar o Senhor. E assim sucessivamente na vida da gente. Ó Pai, como eu disse, além do Senhor conhecer, o Senhor tem prazer, Deus, em visitar filhos. O Senhor tem prazer em corrigir filhos. O Senhor tem prazer, Pai, em trazer perdão para filho.
De repente, Pai, a gente para porque a gente pecou, e um pecado que só nós e o Senhor sabemos. Se esse é o seu caso, irmão e irmã que está aqui nessa noite, há lugar na casa do Pai para o perdão. Há lugar na casa do Pai para um novo recomeço. Há lugar na casa do Pai para um começo. Há lugar na casa do Pai para renovar as suas forças. O Senhor mesmo diz: os jovens de cansado e exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas e como águia, correrão, mas não se cansarão. O Senhor também diz em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não sei como você está, mas na casa do Pai tem jeito. Se você se encontra como Herodes, se você se encontra como os religiosos, na casa do Pai tem jeito. O Pai não julga, o Pai estende a mão e te chama para recomeçar. Recomeçar em fidelidade, recomeçar em unidade, recomeçar em comunhão. Porque o Filho nos nasceu, o seu nome se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, o seu nome é Deus Forte, o seu nome é Príncipe da Paz. Na casa do Pai tem lugar para encontrar paz. Que o Senhor abençoe teus filhos aqui nessa noite, Pai. Que seja um lugar de encontro com o Senhor, assim como foi aqui, onde pessoas saem transformadas, cheias de Deus, cheias de direção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lembrando que dia 31 agora, nós vamos ter culto da virada. A partir das 20 horas nós estaremos aqui celebrando o Senhor. 22 horas, perdão, 8 horas não. 22 horas nós estaremos aqui celebrando o Senhor. Exaltando a Deus, entregando esse ano e entregando o ano que vai começar também diante do Senhor. Se você não deu o nome, é só estar lá no grupo da igreja. E se você não está no grupo da igreja e quer dar o nome, é só procurar Wesley ali no final do culto e entregar o seu nome, dar o seu nome. E como é que nós vamos fazer? O conselho vai dar a carne e você vai dar os outros alimentos. Uma sobremesa, um prato lá especial, uma salada, para os que mantém a forma comer. Deixa quem come as carnes, né? Ceia de celebração também, ceia do Senhor comemorando, e a outra ceia também. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Orar? Obrigado pela presença aqui de quem está visitando, a mãe da Beth, o irmão da Beth, Deus abençoe. Aqui os irmãos que são de casa já, né? Sejam. Em nome de Jesus, uma bênção aqui no nosso meio. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que a gente teve aqui, Senhor. Pai, esse momento tem tantas pessoas curtindo ressaca, Deus. Depois da ressaca, Pai, vem a ressaca moral, a ressaca física. Nós temos o privilégio de estar aqui, Pai, com a mente completamente sã. Graças te damos por essa bênção de estar aqui. Pai, eu oro pela semana dos teus filhos. Continue guardando, Pai. Nos livre de todo mal, de toda ação do inimigo contra a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Pai, de toda artimanha do diabo. Ó Pai, não deixe a poeira do tempo, ó Pai, abafar a nossa fé, pelo contrário, que o Espírito Santo sopre, trazendo vida, verdade, vida e caminho para nós, Pai, em nome de Jesus. Estenda as mãos, receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós,
até que ele volte em graça e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, boa semana, em nome de Jesus. Dê boa semana aí para o seu irmão. Lembrando que domingo de manhã nós não teremos escola dominical. É só culto domingo à noite e de sábado para domingo também. Vá na paz. Boa semana em nome de Jesus.